Oi, como é que você tá? Eu tô aqui hoje para conversar um pouco sobre o que você conversa com você mesmo. Você conversa consigo mesmo de vez em quando? Tem gente que acha que é coisa de doido, né? E que fazer isso não é tão interessante, pode ter vergonha de quem possa ouvir. Mas aí eu vou trazer aqui alguns pontos sobre conversar consigo mesmo que pode ajudar demais no nosso processo de autoconhecimento. É uma autoterapia, vamos dizer. Porque quando a gente está muito parado em pensamentos repetitivos, quando a nossa vida está passando por processos muito difíceis, a gente tem uma tendência de ruminar, de vir muitos pensamentos, a cabeça não parar, pensar demais. E os pensamentos, eles são muito rápidos, né? Quando você fala, a fala é muito mais lenta do que o pensamento. Só que quando você coloca o pensamento na fala, você consegue processar melhor o que aquilo significa para você. Então é por isso que a terapia, a psicanálise, ela é tão boa para ajudar a gente a elaborar as nossas emoções, os nossos sentimentos, lidar melhor com as situações da vida, né? O Freud chamava isso de livre associação, que é quando o cliente vinha e falava. E por quê? Porque ele simplesmente deixava com que o cliente falasse, porque ele falando ininterruptamente, sem que o psicanalista falasse nada, faz com que a pessoa de alguma forma traga elementos até do inconsciente. Ele vai falando livremente. Sabe quando você vai falando e você vai mudando de assunto e você não sabe por quê? Porque uma parte desse conteúdo ele vem do seu inconsciente. E é dali que o psicanalista vai ter mais elementos para poder entender a fonte do problema que a pessoa traz. Isso é muito interessante. E é claro que você não precisa ser especialista no assunto, você não precisa ser psicanalista, psicólogo, psiquiatra para poder fazer isso e que isso ajudar na sua vida. Isso ajuda muito para mim, porque quando eu coloco em palavras, eu consigo olhar realmente para o que está acontecendo, olhar de uma forma mais clara. Os pensamentos voam muito, eles às vezes não são muito claros. Por isso que também é tão importante a gente conversar com as pessoas sobre o que a gente sente quando a gente está passando por situações difíceis. Não só, né, quando está passando por coisas boas também. Mas sabe, procurar seus amigos para conversar. E às vezes só para conversar, não para que eles te ajudem a resolver seus problemas. Mas você falando com eles, você também está ouvindo. E isso te ajuda a assimilar, a lidar, a elaborar com a situação em si. Porém, o que acontece também é que, às vezes, seus amigos não são disponíveis, as pessoas que você ama, alguém da sua família, alguém que você confia, às vezes não está o tempo todo ali disponível para te ouvir. Alguns ao nosso redor nem têm paciência para isso. Então fica aí, mais uma vez, por esse motivo e por outros, o convite de você conversar com você mesmo. Ai, parece que é coisa de gente doida, você não precisa fazer isso no meio da rua. Você pode fazer isso na sua casa. Falar. Ai, vem alguma coisa na sua mente e você falar como se você estivesse falando com alguém. Muita gente já fez isso, até mesmo acho que no chuveiro, ficar pensando em alguma situação que aconteceu e o que você diria se você tivesse a oportunidade de novo. Se você passasse por aquilo de novo, você já tinha todas as falas que você diria para aquela pessoa que te insultou, que te incomodou. E aí, naquela hora, a gente é valente, né? Quando a gente tá falando sozinho. Na hora, a gente esquece tudo. Mas também é um exercício interessante. Tem gente que faz isso no banho, tem gente que faz isso um pouquinho antes de dormir, não sei, em algum momento ali que tá realmente sozinho, né? O banho é um momento tão íntimo que você tá tão com você ali que essas coisas até vêm à tona, e isso é muito legal. Tem gente que canta e é muito gostoso também. Mas você pode fazer isso em outros momentos, sentado no seu quarto pensando, nossa, o que que eu diria nessa situação? Não para ficar imaginando cenários de briga e você elaborando uma resposta para dar para a pessoa. Isso aí eu acho que não é muito legal, não, porque você perde muito seu tempo pensando em coisa ruim, né? Em como atacar alguém. Eu não acho que isso seja muito favorável. Eu digo quando você está passando por um processo muito difícil e fala o que que você está sentindo. O que que você pensa sobre isso? Fala, coloca em palavras o que que você gostaria de fazer. Se tem alguma coisa na sua vida que está muito difícil, que você gostaria que se transformasse, como você gostaria que isso se transformasse? Você gostaria que a vida se transformasse em quê?
Para onde você gostaria de ir, se você tem vontade de mudar do lugar que você está, da profissão que você está ou do trabalho que você está nesse momento. Fala, fala livremente. Às vezes vai vir umas coisas nada a ver, mas pega esses pontos. Se vier um pensamento, você deu vontade de falar, por exemplo, de uma coisa do passado. Por que veio essa coisa do passado agora, do nada para você? Talvez seja porque seja um ponto que você não resolveu e que você precisa olhar para ele de novo. O nosso inconsciente, ele traz pra gente coisas que a gente precisa resolver. Então, do nada vão aparecer coisas do passado. E elas precisam ser vistas e elaboradas para que a gente consiga viver melhor, para a gente consiga diminuir um pouco esse acúmulo de coisas na nossa cabeça. E falar livremente também ajuda para isso. Se você fica muito no mental, se todos os seus problemas ficam muito na sua cabeça, ruminando, 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 e não tem como sair, não tem por onde sair, vai desencadeando problemas físicos até, né? E aí pode colaborar ou aumentar sintomas de ansiedade, de depressão e até outras doenças físicas mesmo, que tem a ver com o emocional. Então, meu convite aqui é para a gente conversar com você mesmo. Eu estou aqui conversando com a minha câmera, né? Mas eu sei que são muitas pessoas do outro lado. E isso me ajuda muito, porque também eu estou falando e pensando sobre o que eu tenho a elaborar em mim. Como que isso me ajuda? O quanto isso me beneficia e tem me beneficiado ao longo dos anos, sabe? Nas situações mais difíceis, nas situações mais conflituosas para mim. Eu sempre paro, eu tenho os meus momentos de conversa comigo mesma, eu tenho os meus momentos de reflexão, e eles são tão importantes. Às vezes a rotina engole a gente, e a gente não tem muito tempo pra gente, né? Então, quando você tem uns minutinhos para falar alguma coisa que te incomoda, para tirar do pensamento ali um pouco o peso do pensamento, os benefícios são tão grandes a longo prazo, sabe? De você falar. Muita gente não busca terapia por vergonha, por achar que terapia é coisa de gente doida. Isso ainda existe. Isso pode ser muito favorável para essas pessoas e você vê que falar não é um bicho de sete cabeças. Tem gente que tem muita dificuldade de falar, de modo geral, de conversar ou de falar qualquer coisa. Esse também é um bom exercício para essas pessoas começarem a se expressar. Gente, o que a gente não expressa vira doença. O que você não lida dentro de você, os seus sentimentos, as suas emoções, quanto mais você foge, pior a coisa fica. Emoções suprimidas, a longo prazo, no longo prazo, mais para frente, elas vão virar problemas grandes, né? Às vezes as coisinhas pequenas vão juntando, pequeno, 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 até estourar numa coisa muito maior no futuro. Então, vamos olhar para a gente com mais carinho, com mais respeito. Eu sei que muita gente que é bom ouvinte, às vezes não consegue falar. Então, se você é um bom ouvinte e você não tem ninguém que te ouça, fale para você mesmo e ouça a si mesmo com a mesma compaixão, com o mesmo carinho que você ouve pessoas que você ama. Respeite as suas emoções, respeite o seu momento e não pense que é besteira, tudo isso é besteira, não serve para nada. Os momentos que a gente tem com a gente mesmo, eles são tão ou mais importantes do que os momentos que a gente tem com outras pessoas. Porque, no fundo, a nossa batalha é sempre interna, é sempre nossa com nós mesmos. E se a gente não tem a liberdade ou a coragem de falar com a gente mesmo, de olhar para a gente mesmo, lidar com as outras pessoas e lidar com o que tem fora, vai ser sempre muito mais difícil. É sempre bem mais difícil. Então, o convite aqui é olhar para dentro e cavar o que tem dentro e colocar para fora. E aí o que você perceber, você vai percebendo coisas. Conforme você vai falando, vai surgindo coisas, vão surgindo ideias, às vezes vão surgindo soluções para os problemas que você tem. E aí depois você pode compartilhar com pessoas queridas, com pessoas que você confia, e aí eles podem te dar um feedback, porque é legal ter um feedback de uma outra pessoa, né, de alguém de fora também. Só que não seja só isso, né, que exista sempre a sua conversinha com você mesmo.
E seja gentil com você e seja a pessoa que se encoraja. Também é interessante a gente falar coisas positivas para si mesmo, mas falar mesmo com as palavras, falar: "Olha, você, nossa, parabéns, você é maravilhoso, é estranho isso". Mas, gente, é muito bom, funciona muito. Você fez uma coisa ali que você achou que foi legal, que deu certo, se parabeniza, fala: "Meu, parabéns, muito bom, assim, tá de parabéns". Ou quando algo não foi tão bom, fala: "Não, tá tudo bem, não foi legal dessa vez, a gente vai melhorar e tudo bem", sabe. Cuida de você. Olha pra você com mais carinho e use palavras positivas como que você usaria com alguém que você ama, por exemplo, use elas com você também. Isso pode de verdade mudar a sua vida, mudar a forma que você vê a sua vida, tá bom? Então, a conversa de hoje foi essa, a reflexão de hoje foi essa. E aí, para finalizar aqui, eu vou pedir para vocês uma ajudinha, para quem gosta do meu conteúdo e quer me apoiar, eu vou pedir para que se inscreva no canal, curta, compartilha, comente, fale sobre você. Você conversa com você mesmo? O que que você tem feito aí ultimamente? Tem te ajudado? Coloca nos comentários, eu quero aqui criar uma grande comunidade de pessoas que estão interessadas em autoconhecimento, de pessoas que estão querendo pensar um pouco diferente e expandir a consciência de alguma forma. E vai ser muito legal a gente compartilhar. Eu quero que seja isso. Vocês falam a opinião de vocês e eu falo a minha. E para isso, se você quer ajudar e colaborar com o canal, então se inscreve e me aguarde nos próximos vídeos, tá bom? Vejo vocês!